Olha o Rodrigo Silva falando que os terraplanistas fazem desserviço usando a Bíblia. Que a explicação que os terraplanistas, a explicação clássica da Terra plana, você sabe qual que é, né? Que ela vem da Bíblia, né? Que eles falam que lá tem várias passagens e tudo, e é uma explicação... Já tá errado já. Ninguém usa, nenhum terraplanista usa de primeiro momento a Bíblia para explicar a Terra plana. Nós falamos que a Terra plana é bíblico. Isso é uma coisa. Outra coisa é você usar a Bíblia para explicar a Terra plana. Você não precisa. Basta fazer os experimentos que são feitos aí mundo afora, teste de curvatura, observações empíricas, tudo quanto é tipo de coisa. Basta observar os astros à sua volta. Já tá errado já. Quem sai falando que terraplanista usa a Bíblia para provar a Terra plana, isso é ridiculamente patético. A gente fala porque tá lá. Não sou eu que tô falando que tá lá. Qualquer pessoa pode ir lá e ler. O que eu não entendo é alguém ler a Bíblia e não afirmar isso. Isso é que me incomoda, na verdade. É isso que eu não consigo entender. Porque tá lá em Gênesis. Tá bem claro qual que é o formato da Terra lá. Eu quero que eles provem pra mim o contrário. Eu quero, então, já que é pra falar sobre a Bíblia, eu quero que um terraglobista ou que qualquer padre, qualquer pessoa, leia Gênesis e consiga encaixar o modelo de uma bola molhada giratória no vácuo do espaço lá em Gênesis. Se alguém no mundo conseguir fazer isso, eu nunca mais abro a minha boca pra falar nada a respeito de Terra plana. Nada. Se uma única pessoa conseguir encaixar Gênesis nesse modelo aqui, ó, como a Terra sendo isso aqui, ó, eu nunca mais abro a minha boca pra falar absolutamente nada que tenha a ver com Terra plana. Se alguém conseguir provar que a Bíblia não é geocentrista do início ao final, eu nunca mais falo absolutamente nada de Terra plana. Qual que é o modelo narrado na Bíblia, em Gênesis? Esse aqui, ó. Isso aqui é o modelo cosmológico bíblico, ó. Que é narrado em Gênesis, que é descrito em Gênesis. É isso aqui, ó. Firmamento, águas acima do firmamento, águas abaixo, a terra, Sheol, estrelas e planetas compondo o firmamento. Eu quero ver quem na face da terra tem coragem de simplesmente dizer o contrário de Gênesis. Eu quero ver quem consegue ler a Bíblia e falar que a terra descrita lá é essa daqui, ó. Que ela tá vagando pelo universo a 1 milhão por hora dentro do nosso sistema solar, que ela está orbitando a mais de 100 mil por hora em volta do Sol, que ela rotaciona em volta do próprio eixo a 1666 por hora. Eu quero que alguém leia a Bíblia e mostre onde que estão essas informações lá. Se o Criador fez essa terra aqui ou se foi a outra que eu acabei de mostrar. É simples. Religiosa, né? Que eu não sei se já viu eles explicando, né? Já. Eles falam que, por que, por exemplo, a Terra é plana e os outros planetas são redondos? Porque a Terra não é um planeta, ela é um reino do Criador. Reino do Criador. Não, é. Que o Criador colocou ali. Exatamente. E o Rodrigo Silva sabe disso, viu? Eu queria achar aqui aquele vídeo, se alguém conseguir achar, por favor, um vídeo bem antigo do Rodrigo Silva, que ele tá falando sobre Terra plana, sobre a forma da Terra do ponto de vista bíblico. E tal. Então você pegar aí todo... É que eu não vou conseguir achar aqui agora. A vertente principal da Terra plana, eles são baseados nisso. O que o pessoal acha disso? Quem estuda? Porque tem religiosos que defendem. Tem, mas não são acadêmicos. Entendi. Assim, eu não quero me arvorar, porque isso é coisa interessante para dizer pra você. Diferente da sua área, a teologia é a única área que eu não posso dizer que eu sou especialista em Deus. Claro que é plana. Entendi. Não existe isso. Você entendeu? O teólogo é alguém refletindo sobre Deus com algumas ferramentas que o leigo não tem. Mas ele não pode falar assim, eu sou doutor em Deus, não discute comigo isso. Eu não posso falar isso nem para um ateu, quanto mais para um religioso. Porém, existem critérios de estudo, de pesquisa, etc, etc. Você já viu que eu tenho minha paixãozinha pelas estrelas, pelas constelações. Mas eu sou só um observador leigo. Eu não entendo bulufas disso. Tiago de Mazon Então o que acontece? Grego, Para você examinar a Bíblia, tem uma reais. ferramenta chamada exegese. Você tem que fazer uma exegese do texto, você tem que olhar o contexto. Inclusive, existem critérios. Assim como tem os critérios de Stuart Mill para o método científico, nós temos critérios hermenêuticos. Você tem que olhar a passagem no seu original. Você tem que verificar se houve variação textual ali ou não. Você tem que ver o contexto. Você tem que estudar aquilo à luz da época, expressões idiomáticas. Certo. Pega lá, Gênesis. Pega a tradução legítima de Gênesis. Todo mundo sabe qual é. Bíblia King James. Pega lá. Já é uma tradução bem fidedigna. Vê lá o que está escrito em Gênesis. Série de coisas, por exemplo, na Bíblia lá, se eu pegar só o pé da letra, tem um monte de problema lá. Deus endureceu o coração de Faraó. Tá, isso que eu ia perguntar, porque tem isso, né? Porque eu já vi várias explicações dos terraplanistas falando que não, cara, a Bíblia tem que ser levada do jeito que ela tá escrita ali, não é interpretação. Mas isso não faz o menor sentido, Não, porque não faz, a própria... né? Não faz, né?
Bíblia fala, examinai e vede, a palavra examinai ali, você tá entendendo? Coloca a prova, verifique. A Bíblia me ensina Verifica. Vai lá, leia Gênesis e verifica se o que você observa na natureza não bate exatamente com o que tá lá em Gênesis. Vamos fazer a verificação. a fazer perguntas. Então, quando você olha assim no original, você não tem nada a ver com isso. Mente superchatei R$2. Ter paixão pelos astros é pecado. Pois é. Eles enaltecem os astros e não o Criador, e não a Terra, que foi criada como um reino para o ser humano. Mas colocou um domo para separar as águas superiores das Olha, inferiores. isso é uma coisa interessante, por exemplo, a questão do domo. Existem estudos recentes agora de hebraístas, porque a gente também tem que comparar o hebraico É isso bíblico, que eu ia falar, as traduções, as né? traduções, e além das traduções, eu estou falando de um hebraico que não é o hebraico de rua de Jerusalém hoje. Um hebraico de 2000 anos, com o aramaico. Então tem que estudar essa língua antiga à luz das línguas da época. Teve um filme chamado Desmundo, não sei se você já viu esse filme. Vocês sabem qual que é a tradução certa para o firmamento? Hackear. Essa é a palavra do hebraico. Que é uma estrutura sólida. O significado dessa palavra é isso. É duro. Sólido. Se não assista, é É engraçado. háquia, se eu não me engano, a pronúncia. Eu falo hackear porque... Dane-se. Não é? É um filme brasileiro em português e eu vou te desafiar. Você não vai conseguir entender sem legenda. Eu, quando assisti o Desmundo, eu falei, eu não consegui entender, porque eles fizeram de propósito o filme Desmundo com o português da época de Cabral. Saquei. A gente não entende. É português, moiça, loiça, assim, tem palavras soltas, assim, sabe? É igual pegar um De livro, tipo, o pessoal fala, você pega o R$5. Shakespeare originalzão, você Qual não sua entende nada. opinião sobre o que está acontecendo no Havaí? O que tá acontecendo no Havaí? Entende Inglês, nada. porque é outro inglês, E eu né? tô falando- Arcaico e tal, Eu tô né? falando de coisa de séculos, agora imagina a Bíblia, milênios. Sim. Então eu analiso com o contexto. A palavra hakia, que aparece no hebraico, ali, correlata a outras palavras das línguas do Oriente Próximo, não significa domo. Até o contrário, a Bíblia, ela vai na contramão de alguns mitos sumerianos. Vários deles, vários. A expressão mais correta para traduzir hakia é expansão. Ah, olha só. O que é o firmamento de Gênesis 1.6? Em Gênesis 1.6, algumas traduções trazem expansão em lugar de firmamento. E faz muito mais sentido, porque a passagem está falando do momento que Deus dividiu as águas em duas partes. A que permaneceu líquida, que é a porção gasosa do planeta, a atmosfera, e a abóbada gasosa que cobre o nosso planeta e é formada pelos mesmos elementos que compõem a água, H2O, etc. Os gases da atmosfera. E que haja uma expansão no meio das águas e a separação entre águas e Anderson águas. Souza superchatei Abóbada. R$2. Super, pode ajudar divulgando que mandei live pix. O que é uma abóbada? O que é abóbada? Qual que é a forma de uma abóbada? O que é uma abóbada? Pega aí, ó, qualquer uma. Ó. O que é uma abóbada? Olha, isso daqui é expansão, ó. Certo? Então esse joguete de palavras aqui não muda nada. Não muda o que tá lá. Não muda o significado da palavra. A palavra hakia quer dizer isso, velho. É um firmamento sólido. É uma estrutura sólida. É só Dos pegar. céus, hakia em grego, sabe? Então, e tem um lado poético também. Olha, veja bem, você é um camarada que estuda ciência, mesmo que você já me esclareceu que a sua área é petróleo, fóssil, mas você já tem um conhecimento muito grande também de Divulgar um astronomia. superchatei Ah, um pouco. R$9,72. Lê, Sim, vai tendo. né? Você vai tendo. Mas eu tenho certeza que você fala o seguinte, Rodrigo, lá tava um pôr do sol lindo. Você deve usar essa expressão. Ah, sim, claro. Agora, imagina eu pegar a palavra do Sérgio daqui a 2000 anos e falar assim, não, o Sérgio acreditava que o sol gira em torno da Terra. Por quê? Está escrito aqui, olha, um dia o profeta Sérgio encontrou com o Rodrigo e falou, veja que pôr do sol lindo. Não vou interpretar. Se ele falou pôr do sol, é porque o sol que está baixando. Exato. Ou seja, até quem trabalha com ciência usa linguagem Ah, sim, com certeza. observacional. Ah, muita ladainha pra nada. É só fala e não fala nada. Só desvia do ponto. Vamos ver aqui, ó, o Rodrigo Silva falando do formato da Terra alguns anos atrás. Tinha uma ideia de terra. O mundo bíblico também tinha uma ideia de terra. Aliás, deixa-me colocar uma coisa para os irmãos aqui. Eu sei que muita gente fala assim, a Bíblia já provava conceitos científicos antes da ciência. Né? Por exemplo, enquanto todo mundo falava que a Terra era quadrada, a Bíblia já dizia que a Terra era redonda. FB Isso aqui Negreiro tem superchatei dois erros, né? R$3. Obrigado por existir, Xandão. Você e o monstro. Tamo junto, FB. Pode usar esse argumento. Em primeiro lugar, por quê? O Dr. Rui Vieira publicou pela Sociedade Bíblica do Brasil, pela Sociedade Criacionista Brasileira, um livro Reinventando a Terra Plana.
Jeffrey, esqueci o sobrenome do autor. E nesse livro mostra que no passado, Renan Lourenço, muita gente superchat antes de de R$ 5 Colombo Xandão não. Copérnico já acreditava que a Terra era redonda. Uma bola. Então já começa o mito por aí. Segundo, a Bíblia fala que a Terra era como se fosse um disco. Ah, mas e quando fala lá em Isaías que Deus assentou a redondeza da Terra? No hebraico, a palavra redondeza é rug. Rug é compasso. A imagem é que Deus sentou no chão e fez com um compasso a redondeza da Terra. Entenderam? A outra passagem, mas como é que fala lá em Jó que o diabo falou assim, de rodear a terra e passear por ela? Vocês não estão vendo, mas tem um quadrado aqui. Eu não sou o diabo, tá? Mas eu não posso rodear o quadrado? Pois é, né? Pode, não Então pode? rodear não significa que a terra é redonda. A Bíblia, irmãos, ela não foi escrita com linguagem científica, porque esta não era a sua função. E mesmo os cientistas de hoje não usam linguagem científica para descrever tudo. Por exemplo, os físicos chamam até hoje de átomo o que eu sei que não é átomo. Tem alguém da área de física aqui? Não tem ninguém da área de física? Química? Então tem um físico ali. Átomo é átomo? O átomo é átomo? O que significa a palavra átomo? Mas o átomo já não foi dividido? Então o átomo já não é mais átomo. Já tem partículas subatômicas. Ainda usamos o nome átomo para algo que já foi divisível. Mesmo o maior astrônomo falar de pôr do sol e nascer do sol, quando ele sabe que o sol não se põe nem nasce. Então nem mesmo os cientistas usam linguagem precisa na descrição. Às vezes usam uma linguagem humana. Antes de fazer parte do sistema, todo mundo é sensato. Aí está a prova. Exatamente, Christian. Olha como mudou o discurso, não é verdade? De alguns anos para trás. Olha como que era o Rodrigo Silva falando do que estava na Bíblia alguns anos atrás e agora, ó. Interessante isso, né? Ficou claro isso para os irmãos? Agora, o porquê dessa mudança? Só tô mostrando aqui que existe uma incongruência total. Da maneira como ele fala hoje, como ele falou naquele corte ali que a gente viu com o Serjão, e ele falando aí, ó, que dá pra ver que ele tá falando de uma maneira sincera, né? E bem óbvia e dedutiva do que tá escrito lá no texto bíblico. Sim ou não? Muito bem. Então, no livro de Ezequiel, por exemplo, mostra Ezequiel olhando para fora do manto do céu e olhando as rodas que rodavam de Deus, o circuito de Deus ali. Se eu pegar também aqui a visão que a terra tinha que os antigos, mesmo autores bíblicos tinham da terra, é como se a terra fosse um prato, um disco. Embaixo dela estavam os abismos, duas montanhas que sustentavam o firmamento, o céu era o firmamento e havia 3 céus. Céu. Então tá aqui, né? Boa, esse aqui é o modelo, não é mesmo? Ah, agora sim, hein? Engraçado, hein, o cara falar isso. É, legal, pô, tá certo. Não, pô, o Xandão que é louco de falar. Lucas Vaz aí sobra pro superchat Xandão, R$ 2, explicando o jogo do sistema de uma forma simples. Pois é. Das aves, o céu das estrelas e o céu de Deus. Repito, Mas ele não tá concordando, Xandão. Mas aqui não é pra falar que ele concorda com isso. Aqui ele tá fazendo a interpretação legítima, esse é o ponto. Hoje não é mais feito. Hoje já muda. Começa a desviar a conversa, começa a citar outros exemplos pra desviar o raciocínio. Utiliza de sofisma também. Tá aqui, ó. Essa aqui é a Vitor interpretação Hugo, correta do que tá lá na R$10. Bíblia. Isso sim. Mestre, O cara eu que tá estou falando da gostando de uma Bíblia tem que pessoa falar o que tá lá. mais velha É que isso eu que e tá lá. civilista. Esse é o Sou modelo do paulista. formato de terra O que que tá eu lá. faço? Você não pode Observação pegar a ela é Bíblia e perfeita. falar que ela dá respaldo pra defender a bola molhada giratória. Então, no mínimo, deveria haver uma discussão séria, porque já que a Terra plana não é bíblica e estão querendo negar isso, falar que esse modelo tá errado, qual que é o certo, então? É o da bola? Provem. Então, peraí. No mínimo, os dois modelos estão errados, então. Então tem que questionar tudo, os dois lados. Por que só a Terra plana? Tá tudo errado, percebe? Abrangentemente super Não tem pra onde correr. Ele já fez uma Não foto dá pra fugir da fazendo verdade, não. simulação real. Porque tá escrito, irmão. A Bíblia tá aí. Podem mudar uma tradução aqui, acolá, podem tentar corromper a Bíblia, não interessa. Os originais sempre serão mantidos em algum lugar do mundo. Sempre vai ter. O real formato da Terra do ponto de vista bíblico é aquele que tá lá e acabou. E podem chorar à vontade. Quem não gosta da Bíblia, quem não gosta da discussão, tanto faz. Não me interessa em nada, tá? Eu só não gosto de ficar ouvindo mentira.